Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre frase, pontuação e período. Caracoles, caracoles mesmo, gente. Essa matéria, ela tem uma grandeza tão forte. Ela tem um enunciado tão grande que fiquei embasbacada. Então peço para você ficar comigo durante todo esse períodozinho, ok? Quero que você preste bastante atenção, porque, gente, frase, a gente imagina uma coisa qualquer, né? Mas não é não, gente, não é não. É tão rico, é lindo. Então, olha, vem comigo mesmo, de coração, abre a mente e vamos lá. A frase, ela pode ser feita através de uma única palavrinha. Uma única palavrinha já quer dizer uma frase. Cala a boca, sai, entra, vem. Tudo isso é uma frase, por quê? Porque está passando uma informação. Então, frase é sempre que nós passamos uma informação, ok? Olha só, o início e o final de uma frase, ela é marcada por pontuações específicas. Se nós vamos começar o diálogo, nós temos o travessão. O travessão indica a fala de uma pessoa. Quando nós terminamos uma frase, se nós temos uma frase direta, nós temos o ponto final. Se nós temos uma frase exclamativa, um ponto de exclamação. Se temos uma interrogativa, um ponto de interrogação. Uma negativa, um ponto final. E assim vai. Capita? Essa é a grandeza, que basta nós identificarmos a pontuação conforme ela está sendo escrita, que nós vamos saber, ok? Bem, aí eu anotei aqui, ó. Na fala, o início e o final da frase são marcados por entoação. O que é uma entoação? Vamos lá. Entoação é a forma como nós que estamos falando a frase ou estamos escrevendo, apresentamos ela no texto. Então, a entoação é a maneira como a frase é apresentada em um determinado texto. Beleza? Uma frase, ela pode ser elaborada por uma única palavra, como eu falei, entra, sai, cala a boca, ou por várias palavras. Elas podem vir acompanhada ou não de um verbo. E na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula. Né? Coisa que euzinha adoro esquecer isso. Eu inicio minhas frases tudo de letra minúscula. Tenho que ficar me autopoliciando. Você também tem esses problemas? Eu tenho. Aí eu peguei uns exemplos de frase, né? Ai, socorro, sai daqui, vai para casa, entra. Você está me chateando. Tudo isso são frases, ok? As frases, elas podem ser interrogativa, aquela que nos faz uma pergunta de uma forma direta ou indireta, né? Quem sabe aonde está João? Isso é uma pergunta de uma forma direta. João está onde? Quem sabe? Isso é uma pergunta de forma indireta. Show? Temos a exclamativa, aquela que exclama, se espanta, se alegra. E temos a frase imperativa. Frases imperativas é aquelas que ficam de uma forma negativa ou de uma forma afirmativa. A frase imperativa, ela pode ser terminada com um ponto final ou um pontinho de exclamação. Fale mais baixo. Eu estou te dando uma informação direta, mas com um pontinho de exclamação no final dela, ok? Bom, então nós temos a frase, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as orações. Olha só.
Oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Bom, explicando o que é isso, porque eu dei umas gaguejadas, né? Mas fazer o quê? Oração é uma frase acompanhada de um verbo. Sim, a frase ela pode ser uma palavra única. A oração nunca. A oração sempre vai ter um verbo acompanhando ela. Ok? Chove muito no inverno. Você fala tanto que tira a minha paciência. Essa frase aí é mais pra mim, porque eu falo pra caramba beça. Agora, o período. Período é a unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui um sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação e na escrita são marcados pelas letras maiúsculas inicial e a pontuação específica que delimita sua extensão. Bom, vamos explicar o que é esse período. Bem, período já é um pouquinho mais longo. O período ele é formado de duas ou mais frases, duas ou mais orações, né? Porque frase, oração, período é tudo uma continuidade, ó. Frase, uma única palavra. Período, uma palavra acompanhada de um verbo. Frase, uma única palavra. Oração, uma palavra acompanhada de um verbo. E período, duas frases juntas, duas orações juntas, ok? Então, o período, ele é a junção de duas orações, beleza? O período, ele se abre em um período simples ou um período composto. Vamos lá. Simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Olha um exemplozinho aí. Os dias de verão são muito longos. Só tem o verbo ser. Mas, os dias de verão. Minha primeira frase. Uma frase porque não tem um verbo. Aí a segunda, são muito longos. O são já vem o verbo. Então a junção, eu fiz o quê? O período, ok? Então período é o quê? A junção de duas frases ou de duas orações, beleza? O período composto é aquele onde sempre vai ser formado por dois verbos. Presta atenção. Olha o exemplozinho dele aqui, deixa eu achar. Mariana me ligou para dizer que não virá mais hoje. Ligou, dizer, virá. Tá vendo? Nesse período é composto porque ele foi formado com três verbos. Viu, gente? Viu a riqueza dessas informações? Então, é ou não é uma coisa rica, uma coisa que na verdade a gente acha que a gente sabe, mas na verdade a gente não tem nem a ideia da grandiosidade. Então, peguem, reflitam sobre o assunto. Se tiver alguma pergunta sobre, bota, que eu juro que eu vou fazer o meu máximo para deixar uma resposta bem colocada, uma resposta que realmente te ajude a raciocinar sobre o assunto, ok? Beijão, até a próxima. Beijo, beijo. Para não ficar sem o pedido, visualizem.